pessoal, boa tarde, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Marcos, do canal Tech with Marcos, e hoje eu vou estar aí apresentando um cenário aí de conexão VPN site to site, com Transit Gateway e a parte de roteamento entre as contas, né? Fazer teste de conexão, ver o que funciona e o que não funciona. E só para exemplificar, deixar um pouco mais claro sobre os últimos 3 vídeos, a questão da arquitetura em si, né? Acho que vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu só... Aí. Então vamos lá, né? A gente tem aquela conta de labs. Aí eu criei aqui, né? Meio que a arquitetura um pouquinho mais bonitinho. Enfim, a gente tem a VPC1 e a VPC2. Os ranges de cada VPC. E aqui também cada máquina, né? E o seu respectivo IP privado. A gente tem as rotas. No caso eu coloquei aqui sobre a referência das rotas privadas, né? Tem um apontamento local, apontamento pelo Transit Gateway. Ok. Opa. E aqui na conta de app é a mesma coisa, né? A máquina e a rota. Eu coloquei aqui o attachment, né? Que cada VPC tem um attachment ali com o Transit Gateway. E ele conecta aqui na conta de rede aqui mais embaixo, beleza? Deixa eu ver. Aí. Bom, então aqui é o seguinte. A gente também tem um attachment na própria conta de network. Todas as contas aqui tem 3 subnets, mas para não ficar muito grande o desenho, eu coloquei somente 2 em cada uma. Beleza? E aqui na de network que vai ter mais coisa, né? Vai ser a nossa conta mais importante no que tange a parte de conectividade e serviços. Então ele tem eu coloquei 3 subnets para cada, né? Público e privado. Esse aqui é o IP da máquina privada que está lá na conta. Aí é o seguinte, aqui a gente usa o RAN, né? Porque a gente compartilha o Transit Gateway. Perfeito. E a gente tinha também o Rota 53, que é do cenário anterior, que tinha as Private Host Zone e também a questão dos endpoints. Mas aquilo eu só fiz para demonstrar, então eu já excluí esses recursos, né? Não tenho mais a Private Host Zone nem aqueles endpoints, beleza? Agora, quando qualquer máquina ali for acessar aqueles endpoints, o SSM, ela vai acessar via o NatGate que está aqui, né? Na conta de rede, ela vai ter uma saída de internet centralizada aqui nessa conta, beleza? O foco do cenário de hoje, pessoal, como eu comentei, é a conexão de um VPN, né? A simulação de uma rede on-premise, que eu estou fazendo aqui com a máquina Linux, né? Tá com essa rede 172.16, né? O IP do Firewall, da máquina que é o Firewall, e o IP que seria uma estação de trabalho, né? Na simulação. E aqui seria o roteamento, né? Qualquer IP ali, né? Vai para a internet, né? Na simulação. A rede 10.8 é o que vai englobar essas redes aqui, 10.10, 10.20, 10.30. Então, para ficar mais fácil, coloquei logo uma rede 10.8, né? No roteamento. Que aí qualquer 10.8, 10.0008 já manda para AWS. Não tem que ficar colocando cada rota, né? Cada range aqui, né? Você já faz essa sumarização para facilitar. E aqui a rota local, né? Que é 172.16.0, né? Que seria o on-premise aqui. Beleza? E só para mostrar aqui como é que tá o roteamento na conta de network. Pode ser que faltou alguma coisa aqui, mas acho que não. A Private 000, ele vai... Deixa eu dar um zoom aqui. Não sei se tá bom ali, mas acho que dá para ver. Ok. 0000 é pro NAT Gateway, né? Tipo, o roteamento aqui das máquinas aqui, tipo, qualquer coisa vai mandar pro NAT. As redes aqui, né? TGW, 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 TGW. E a rede local, né? Que é a rede da própria conta. A pública está similar a isso, né? A rede local, o 00 para IGW, né? O Internet Gateway. E as redes para o Transit Gateway, que são aquelas VPCs das contas. E por fim aqui, uma rota do Transit Gateway. É que atualmente a gente só tem uma rota, né? Lá no Transit Gateway. Então o cenário está assim, que ele tem a rota 000, qualquer IP que ele não conhece ali, ele vai jogar para a rede, né? Para a VPC, e a VPC ele vai se virar ali. E aqui, como ele não conhece, por exemplo, a pública e a privada, o que ele não conhece, ele vai mandar para a internet, tá vendo? E o que ele conhece ou é local aqui, ou é alguma coisa do Transit Gateway.
E aí é o seguinte, a gente tem um cenário aqui, né, das VPCs, VPCs e VPN, que é o on-premise, né? Então agora a gente está integrando o on-premise aí na nossa arquitetura de rede aqui, beleza? E aí você não precisa de ficar criando uma VPN em cada conta, né? Porque gera custo, você tem que ficar lidando com roteamento localmente aqui. Dessa forma você já consegue centralizar isso em uma conta só, né? Então você consegue ter uma redução aí no que tange o serviço, né, de VPN. Porém, nessa VPN você vai ter um agregamento, né, uma intensidade maior de tráfego, né, porque no cenário que o on-premise aqui precisa se conectar com alguma VPC, você vai ter esse tráfego fluindo ali pela VPN, né, pelo Transit Gate aqui na conta de rede. Então, o cenário no momento é esse. Eu acho que desenhando essa arquitetura aqui, eu acho que fica bem claro para quem está vendo aí o vídeo, né? Até para entender como é que está funcionando. Porque antes tinha um desenho bem lero-lero, né? Agora hoje que eu tirei um tempinho para fazer, então beleza. Essa aqui é a arquitetura. E depois aí adicionando, fazendo modificação com base no que eu fui aumentando aqui o cenário, beleza? Então só para ter o contexto, essa é a nossa arquitetura atual com o que eu já fiz hoje com o VPN. Então agora eu só vou passar ali por cima, né, do que eu fiz. E no caso agora mostrar um pouquinho aí, né, sobre o site VPN da AWS, beleza? Então, bora lá. Bom, vamos lá, rapidinho. Site VPN, basicamente ele é uma VPN que você consegue criar aí, né, na AWS e permite o tráfego aí, a comunicação entre a sua rede local ali, seu on-premise e sua rede na AWS. E no meu caso em específico, como eu estou usando o Transit Gateway, eu criei a VPN já associando com o Transit Gateway, beleza? Só que tem uma questão aqui, eu acho que eu não peguei, pera aí. Para VPNs estáticas, que é o meu caso, eu preciso de adicionar rota estática no Transit Gateway, né, na tabela de rota delas, tá? Então, por mais que ela tenha aquela questão de attachment, propagation, como ela é uma VPN estática, eu tenho que criar a rota ali na mão, beleza? Então, vamos lá. Bom, aí a agenda aqui, né, seria basicamente isso. Estamos aqui na tela. Mas só para comentar por alto, né. Eu subi as máquinas virtuais usando o Vagrant. Eu até pedi uma IA ali, né, chat GPT, para dar uma ajudinha, fica mais fácil. Eu não tenho tanto contato com o Vagrant, mas ele é muito útil quando você quer subir cenários, né, laboratórios, que ele já sobe a máquina ali, configura a rede para você, uma chave SSH, você faz o SSH ali no terminal, não tem complicação, né. E já configura a máquina do jeito que tem que ir, como se fosse até um Ansible, né, que tem que fazer uma configuração, né. Mas enfim. Mas assim, para o cenário, pessoal, primeiro que você tem que fazer é criar sua VPN site-to-site na AWS, né? Porque ela cria o túnel e aí o túnel ele consegue, como é que eu vou falar aqui? Ele tem os IPs públicos, né? Então são IPs que você precisa ali utilizar na sua configuração, né? Enfim. Então você cria a VPN site-to-site na AWS primeiro, né? Na verdade, você começa criando o Customer Gateway, que é o gateway do cliente, ou seja, o IP. No seu caso, você faz um cenário igual, seria o seu IP público na internet, que a VPN vai fechar a conexão. E depois disso, aí você tem que fazer a configuração ali, né, do serviço dentro da máquina, né? Que no caso aqui é o StrongSWAN. Eu nunca tinha usado esse, eu já tinha usado o PFSense. E aí é uma interface visual, é bem mais tranquilo, né? De se fazer, mas é interessante que tem outras soluções aí, né? Igual aqui open source, que você consegue fazer e fazer essa VPN, esse tipo de cenário, beleza? Aí bora lá. E tem a questão do desafio, né? Conectar o on-premise, AWS de forma segura. A gente consegue fazer isso utilizando aí a VPN, site-to-site, né? Que envolve a criptografia do tráfego em trânsito. E também tem outra maneira legal, que é usando o AWS Direct Connect, né? Apesar que, assim, já usa o próprio Fire do cliente ali em conexão, uma parada muito da hora. Bom, aí tem a questão comunicação criptografada, escalabilidade, gerenciamento centralizado, suporte multicontas, né? Nesse caso, para a gente é melhor nesse cenário descentralizado, né? Que você não tem que pagar o serviço VPN em cada conta que você tem, né?
arquitetura, né? On-premise, VPN IPsec, Transit Gateway, VPC, né? É mais ou menos o cenário aqui, igual eu mostrei ele na arquitetura, né? Só que eu passei a arquitetura para ele, né? Eu criei essas apresentações com humanos, AI, caso alguém tenha interesse. Ajuda bastante, né? Tô querendo manter meio que o mesmo tema das apresentações anteriores, né? No caso, o mesmo design, né? Enfim, a gente tem os componentes principais. O Customer Gateway, com a IP do cliente, né? Enfim, site-site, VPN, né? A VPN lá na AWS, Transit Gateway, né? Que é onde você vai conectar a VPN, né? E o fluxo é on-premise, Transit Gateway, e aí ele vê ali para onde está indo o pacote, né? Se eu estou pingando a máquina da conta Lab ou da conta PP, enfim. Aí o Transit Gateway resolve essa parte de roteamento lá na AWS. E no caso reverso é tipo a mesma coisa, né? Ele vai resolver, o cara quer ir para on-premise, você quer ir para on-premise, joga na VPN. Então é nesse mesmo fluxo. Então, a questão de infraestrutura e tal, assim, eu já coloquei lá naquela arquitetura, né, no desenho, então, assim, tem, mas só para contextualizar, né, a gente tem o gateway, a rede local dele é essa aqui, 1601, é o IP do que seria o firewall, roteador, e o cliente ali, 010, né. StrongSWAN, ele é o software de VPN IPsec, né, que permite fazer essa comunicação, beleza? Tem até ele aqui, ó, esse cara colocou até o símbolo dele aqui. Enfim. Tem aqui a questão de CIDR, não tem muito o que comentar. Né? Questão de múltiplos VPCs conectados, a gente já viu isso anteriormente. Você cria o Customer Gateway, né? É o IP do cliente que você vai criar ali, né? Primeiramente. Representa o equipamento VPN físico ou virtual do seu ambiente on-premise, né? Especificar o IP público do equipamento. E aí você configura o dinâmico ou estático. Enfim, o roteamento estático é um roteamento que você vai ter que pôr o IP, né? Que é da rede local ali, que no caso é um 72.16.00/20. Eu coloco esse range CIDR lá na VPN. Quando é o BGP, já é um roteamento dinâmico, que o próprio protocolo ali vai aprender as rotas e vai jogar essas rotas ali no Transigate, por exemplo, vai fazer o anúncio, né? Mas esse BGP já é mais cenário de empresas de telecomunicação, certo? Já não é muito. Assim, tem cliente que vai ter o BGP, né? O Fire configurado com BGP. Mas no meu cenário, como não vai ser, então é um roteamento estático, um roteamento bem mais simples. Você só aponta lá a rota, onde eu quero alcançar é esse range. E é isso. Não tem dor de cabeça. Bom, ações, configurando aqui a AWS, né? Enfim, você criou o Customer Gate com a IP do cliente, perfeito. Você cria a VPN, né? Você seleciona que você tem uns parâmetros que você tem que preencher, certo? Você seleciona o Customer Gateway. Se não tiver criado, você consegue criar ali na hora, que foi o que eu fiz. E você pode, normalmente a VPN a gente associa com o Virtual Private Gateway, que é um recurso que ele é associado na VPC. Mas nesse caso, o Transit Gateway é o nosso recurso principal, né, que a gente está usando. Então a gente está associando ele no Transit Gateway, tá bom? E ele você especifica aquela rede de on-premise, que é essa aqui que eu falei, que é a rota estática, né? Você aponta, eu quero chegar, essa VPN vai mandar para essa rede aqui. Então é isso. Ele tá mandando para essa rede, ele vai entender, não, é esse cara aqui que eu vou alcançar indo pela VPN, entendeu? E configuração do túnel, a AWS cria 2 túneis, que é redundante. Cada túnel tem uma chave, né? Essa PSK, né? Que você tem que configurar ali na parte do StrongWAN ou do Soulfire, que seja. E aí você consegue baixar o template de configuração ali da AWS. Para facilitar o meu lado, eu baixei o template, eu passei para ele qual que era a minha rede que eu queria alcançar na AWS, que era o 10.0.0.8, para englobar todas as VPCs. Eu passei minha rede local, né, que era um 72.16. Aí ele já me passou um template do Vagrant File, né, para eu criar aqui a minha máquina já tudo ajustado, né, para não ter dor de cabeça. Mas essa parte que eu fiz foi com GPT, né? Isso aqui, a apresentação que foi com Humanos AI. Enfim. Aí depois, ok, tem a parte de configuração dele aqui, né? Ele vai ter esse arquivo IPsec conf, né? Ele vai ter ali o IP do túnel.
E vai ter um de secret, né? O secret já é a chave. Deixa eu ver se consigo dar um zoom, né? Aí aqui já vai ter aquela chave da AWS, né? A PSK, ok? É o bom que ele vai usar o arquivo para ler isso, né? Configuração do túnel redundante, você cria o túnel com a sua própria PSK, você usa o algoritmo lá de criptografia, né? Enfim. E depois que ele tiver configurado, você vai conseguir visualizar na AWS que o túnel tá up. Você consegue até ver pelo próprio Strong Swan ali, né? Olhando o comandinho específico dele. E aí depois disso é fazer testes, né? Fazer teste de CMP, talvez teste de SSH, algum teste assim você consegue fazer. Se tiver um servidor web lá, você também consegue acessar ele por meio de seu on-premise, beleza? Enfim, vou ignorar isso aqui, né? Em resumo, é isso. Você configura o site do site e consegue ali ter essa conexão entre a sua rede local e a AWS, beleza? Bora lá pro hands-on. Bom, só para ficar esclarecido aqui, eu tô aqui na minha pasta onde tem o meu Vagrant File. Deixa eu botar aqui o status. Beleza. Que é o seguinte, nós temos aí que nessas máquinas do VirtualBox, o gateway e o cliente, ambos estão executando, tá bom? Então só dá aqui o Vagrant SSH Gateway. Eu consigo fazer o SH, não, eu tô fazendo o cliente, beleza? Vagrant SSH Client. Só pra ficar mais rápido. Deixa eu olhar aqui o history, já que eu não sou muito bom desse, eu não tenho as manhas do comando aqui. Tá, mas esse comando aqui, o 25, por exemplo, IPsec status all. Aí ele vai mostrar aqui as questões de conexão e tal, né? Estabelecida. Então, é isso que importa. A conexão tá ok. Vou tirar aqui da tela. Vou tentar dar um ping aqui na internet. Deixa eu ver se tem. Beleza, ó. Tem a conexão com a internet. Que demorou um pouquinho ali. Beleza. Bom, é isso. Aqui eu não tô mostrando como é que configura e tal, mas depois eu vou deixar o template aí que eu usei, né? Pelo menos do Vagrant File. Enfim, depois eu vou deixar o material aí, beleza? Para vocês poderem consultar. Que o foco é ser mais objetivo. Bom, agora vamos voltar aqui no meu caso, né? Opa, estamos aqui na parte da AWS, pessoal. Bom, só vou mostrar aqui como é que seria o processo, né, de criação dessa VPN e do Customer Gateway. Aqui, ó, Customer Gateway, aqui na aba lateral esquerda. Você cria você coloca o nome que quiser. Aqui você já coloca o IP público e é isso. Se quiser, coloca o nome de device. Não tem muito dor de cabeça. Já tem aqui, né? Mostra aqui o meu Customer Gateway, meu IP público. Transit Gateway, né? Que é o recurso que está taxado. Mas se fosse o VPC, ele ia mostrar aqui a VPC anexada, né? Enfim. E aqui, né, o Local IPv4 Network CDR, né, que é o IP que ele vai, a rede local, que seria aqui, né, o on-site, né. E tem questão de detalhe de túnel, né, enfim, isso é outra questão, né. Beleza, já tem a VPN, nós já temos esse recurso aqui, e como eu mostrei lá na arquitetura, né, no desenho, já tem as rotas, né, o NAT, local, TGW, então já está tudo aqui, né. A rede aqui, 7216, já tá tudo ok, beleza? Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu tô aqui ligando as máquinas, né? Que eu vou ligar só uma mesmo. Nessa de network, eu acho que eu já fiz o ajuste, deixa eu ver. Vou colocar aqui um 22 pro Telnet, 7216.0, eu acho que é 10. Acho que eu coloquei 10. Client. Vamos colocar aqui client. Beleza. Eu vou voltar aqui no... Primeiro eu vou fazer um ping. Deixa eu pegar aqui o IP. Opa. Vou pegar aqui o IP da máquina. Eita Jesus. Ok, o IP tá indo, né? Ok. Ai, ai, eu tenho que ficar trocando de cenas aqui no OBS.
Beleza, tá pingando o IP lá da AWS, da conta de rede. Eu não sei se tem telnet aqui, provavelmente não. Não tem, ok. Conectou, né? Porque eu abri a porta 22. Ixi. Saiu. Ok. Vou só checar aqui quem que tá aqui. Beleza. Então já consigo chegar na AWS, né? Já tem essa conexão. Eu vou pegar aqui a EC2 da Lab 1, que é 10.25.69. Ó, nela eu acho que já não vai chegar, porque eu não lembro de ter liberado. Tá, CMP ok, eu devo ter liberado CMP AL. Se eu testar aqui, o telnet na porta 22 provavelmente não vai estar liberado. É isso mesmo. Beleza. Eu vou deixar ele aqui nessa tela. Eu vou voltar lá para a tela da AWS. Vamos ver aqui Security. Tá vendo esse CMP AL, então chegou. Eu liberei só para as outras redes, né? 10.10, que é a network, é 10.20, né? Que é ela mesma. Vamos vir aqui no Security Group. Vou colocar o 22 que eu coloquei, né? 172.16.00. Na verdade era 0.10, né? Barra 32. Client. On-premise. Vamos ver como é que ficou aqui. Beleza, aqui não tá indo. Vamos de novo. Conectou. Então, aqui eu nem preciso de testar o outro, né? Vocês já viram que tá funcional, né? Deixa eu pegar aqui o IP, Security. Eu liberei o CMP para AL, então aqui ele vai chegar lá também. Na máquina da conta app, tá vendo? Então aqui, pessoal, vocês viram que a gente fez um cenário onde é possível conectar o on-premise lá com as contas AWS. Tudo por meio do Transit Gateway, né? Que faz a parte de lidar com o roteamento entre essas contas, né? Bom, o cenário, né? O objetivo é isso, é mostrar aí essa parte de conectividade, mostrar aí que tá funcional, né? Mostrei ali o VPN. Acho que eu não mostrei na AWS. Ah, não, mostrei, né? Mostrei na AWS também, que os VPNs estão up. Então, sim, o cenário tá ok. Só não vou mostrar a parte de configuração, porque, assim, da parte da AWS é aquilo. Você vai criar ali, você vai colocar o seu IP, se tiver o Transit Gateway, é só ser com o Transit Gateway. E a parte de configuração de Strong WAN, né? Nesse caso aí, eu já fiz ali com o próprio Vagrant File, né? Que eu já pedi para a IA, ela já me cuspiu ali a resposta, né? Já me entregou para configurar certinho a rede aqui, já subi com a VPN configurada e também a parte de Firewall, né? Porque o Linux, ele usa o IP Tables, que é o Firewall do Linux, ele cria as regras ali, né? Para fazer o nateamento, etc, entende? Para aceitar conexões. Então, por detrás dos panos aqui, né? Ele tem o IP Tables para você fazer essa parte de regra de Firewall, né? Mas beleza. Aqui eu não entrei muito a fundo, né? Eu mostrei um pouco ali na questão do site VPN, mostrei que está funcionando o cenário, né? A arquitetura, para dar uma exemplificação maior. Acho que ficar mais claro aí para quem está vendo a sequência dos vídeos. E nesse ponto agora, o próximo cenário que eu pretendo fazer é algo relacionado ao... Como é que chama agora? Eu esqueci. Pera aí. É tipo usar o Fire na AWS, né? Meio que um Fire ali para inspeção de pacotes. Então a próxima ideia que eu pretendo assim já fazer pro próximo vídeo, acompanhando esse cenário que a gente vem construindo, é usar o Network Fire na AWS. Deixa eu ver aqui. Bom, eu estava até olhando a questão, né, do uso do Network Fire AWS. Eu não sei se eu vou usar o Fire da AWS ou se eu vou usar um outro Fire, mas eu também quero fazer o cenário, igual eu até comentei anteriormente, né, da parte de inspeção, né, quando eu estava falando do Transit Gateway. Tem um cenário aí de expansão, então aqui a gente tem alguns cenários, né. Tá vendo Centralized Internet Egress. Consigo centralizar a inspeção de pacotes de internet na saída, né.
VPC, ou Internet Gateway, NAT Gateway. Mas de qualquer modo, esses outros cenários, eu tenho que criar ali uma subnet pro Firewall, eu tenho que criar uma outra tabela de rotas no Transit Gateway. Aí vai, como diz, né? Vai complicando o cenário, né? Vai ficando mais complexo. Tá vendo isso aqui, ó? Uma VPC Spoke A, Spoke B e uma outra Spoke aqui, vamos falar C. Você tem uma VPC de centralização, né? De entrada. E aqui você tem uma outra VPC, né? Egress, para saída, né? Então essa aqui vai. Aí ele já fez um cenário cabuloso, né? A entrada, no filtro da entrada no Internet Gateway, e o filtro, tá vendo ele aqui, ó? E o filtro na saída no NAT Gateway, né? Tipo, para essas máquinas privadas. Então aqui já é um cenário mais complexo, dá muita complicação dependendo aí, né? E tem a rota da VPC, né? E tem uma rota que é específica para o Firewall, né? Para a VPC do Firewall. É um cenário muito cabuloso, né? E tem a questão é porque aqui você tem a opção de usar uma forma centralizada, né? E a forma distribuída do Network Firewall da AWS. Mas enfim, eu não quero me estender muito mais. E aqui você tem tipo uns deparas, né? Das configurações, etc. Eu vi o que eu vou fazer. Eu tô querendo fazer uma parada mais simples. Não quero complicar muito a vida, não, né? Enfim. Bom, eu espero que tenham gostado. Hoje foi bem mais curtinho, né? Deve dar uns 30 minutos, sei lá. Vocês viram aí a parte de comunicação efetiva. E vamos ver aí o que temos mais para agregar nesse cenário aqui de rede, beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!